Ho, ho, ho! Olá, tudo bem? O programa Cidade Real realiza nesta edição especial uma gravação festiva, de maneira a contribuir, evidentemente, com esse clima natalino que certamente você já está convivendo com seus familiares, até porque entendo que, ao fim e ao cabo, o Natal é festa de família e em família. E nesta edição especial, conforme disse, teremos a oportunidade de conversar com ilustríssimos convidados que marcaram a sua estreia aqui no programa Cidade Real no decorrer deste ano, quando iremos promover retrospectivas de 2024, evidentemente que cada convidado fará a sua própria retrospectiva, se assim entender, como também apresentaremos expectativas para 2025. Entendo ser absolutamente fundamental rever o que lhe aconteceu durante esse ano. Quais foram os acertos? Quais foram os equívocos? Você aprendeu com as falhas? Você está preparado ou preparada para enfrentar o que vai ser lhe apresentado de maneira inesperada em 2025? Você se sente fortalecido espiritualmente, mentalmente? Este é o momento. No final do ano, evidentemente, além das comemorações, das trocas de presentes, dos cardápios sempre muito saborosos, mas entendo que você deve promover uma autoanálise, uma reflexão, você e Deus e a sua consciência, para você entender a sua trajetória neste ano e ter a coragem, inclusive, de se criticar. É preciso que nós, como sociedade, tenhamos valores éticos e morais mais dignos, o que me parece também, em apertada síntese, como já me foi ensinado algumas vezes, a banalização da vida está cada vez mais presente na nossa agenda diária. Mas nós somos responsáveis por permiti-la e por bani-la. Cada um da sua maneira, cada um dentro do seu ambiente, cada um no seu cenário familiar e profissional. Obviamente, conforme eu disse, esse programa é festivo. Você já observou pelo traje desse irreverente apresentador, que sempre assim caracteriza essa edição. Mas, sobretudo, quero já de início deixar essa mensagem de reflexão para você que nesse momento certamente está já com familiares, organizando o famoso amigo oculto, sensacional. Mas faça uma pausa, reflita, analise e, sobretudo, evolua. Aqui, Papai Noel quer dizer Zuri Maurer. Aqui, Aline Freitas Spinelli. Como vai, Zuri? É uma grande satisfação tê-la conosco. Toda minha. A audiência tem reclamado. A missão está de volta. Atenção! Nesta edição de número 874 do programa Cidade Real, neste dia 23 de dezembro de 2024. Vem com a gente. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo.
Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Programa Cidade Real, desta feita numa pauta diferenciada que já vem se tornando tradição ao longo destes quase 17 anos do programa Cidade Real, que é feito de tradições. E nessa reta final do ano, sempre promovemos esta edição festiva na segunda-feira anterior ao Natal, para, de forma descontraída, leve, tranquila, serena, confraternizarmos com os ilustres convidados que certamente você já prestigiou com a sua valiosa audiência quando aqui estiveram. E dessa forma, evidentemente, foram escolhidos pela produção para retornarem. Sempre lembrando que o critério da escolha justamente se refere à sua avant-première. É um termo sensacional, usado inclusive no cinema e outras artes, evidentemente, para que você possa aprender, inclusive, se me permite a ousadia, com os ensinamentos e com as orientações que teremos de cada convidado que tenho certeza lhe representa. Dessa forma, saudamos inicialmente o pastor Gerson Acker, da Igreja Luterana, que esteve conosco aqui na edição de número 844, no dia 27 de maio desse ano. Seja muito bem-vindo, agradecemos a sua presença. Gratidão, Zuri, convidados, prazer estar com vocês. E olha, Deus abençoe essa memória, né? Queria eu lembrar, assim, eu digo assim, números para mim é só capítulo e versículo e deu. Obrigado, gente. Muito bom, pastor. Obrigado pelo carinho. Também queremos aqui anunciar a presença, a satisfação pessoal de ter nessa mesma ocasião o companheiro de emissora, gerente da TV Zoom e cineasta Léo Artúrios, que esteve conosco na edição de número 868, no dia 11 de novembro. Também, da mesma forma, seja muito bem-vindo. É uma grande satisfação tê-lo conosco. Obrigado, Zuri, Taline, pelo convite. É ótimo estar de volta e poder conversar agora com a Jaque e o Gerson juntos, para que a gente possa não só conversar sobre o que foi o ano, mas também de pensar do que vai ser o nosso 2025. Excelente. E da mesma forma também a queridíssima amiga fantástica, extraordinária, com quem criei uma grande empatia, Jaque Rocha, psicanalista, mentora de
talentos, de carreiras, que esteve conosco na edição de número 867, no dia 11 de novembro. Também seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui com Spot. Com esporte. Spot, ele está Presença, olha Ele aqui, está ó. marcando aqui. Olha, como nunca antes no programa Cidade Real, tivemos a presença de um pet nas gravações. Olha, Zuri, ele é mais do que um pet. Ele tem certeza que ele é um menino cachorro. Entendeu? Então, por isso que ele me acompanha. Sem dúvida. Me acompanha. Seja muito bem-vinda, querida. É um prazer tê-la conosco. Olha, muitíssimo obrigada pelo convite. E eu tenho um coração muito confortado hoje, porque eu não tive que esperar por mais 20 anos para ter. Então, isso já me deixa o coração leve. Só esperei um mês. Eu passei 20 anos da minha vida querendo você perto de mim e não consegui. Olha como que Deus é bom, né? Como que Deus tem sido justo na minha vida. Exatamente. Sempre. Generoso. Generosíssimo. Exatamente. E com o Spot, que também diz Sem a dúvida. mesma coisa, né? Exatamente. Bom, doutora, feitas as apresentações, retome o feito à ordem. Bom, como nem tudo é alegria e eu sou o ponto do programa mais, digamos, não tão carinhoso como o Zuri, né? O Zuri é muito carinhoso, o Zuri é muito poético e eu vou com o dedo Na ferida. Então, estamos aqui hoje para uma edição festiva, claro, falando de Natal, também de Natal, de religião, de Jesus, mas principalmente do ser humano. Temos um pastor para falar sobre religião, espiritualidade, para falar sobre aquilo que nos alimenta. Temos um cineasta para falar da arte, que eu entendo que é uma das coisas, dos pilares que me alimentam. E temos Jaqueline para falar não só de psicanálise, mas do ser humano, do jovem, de todas as vicissitudes que envolvem a nossa adolescência, a nossa maturidade. E falar que a vida não é só ilusão, né? Nem todos hoje estão com familiares, nem todos têm motivos e muita gente nem gosta dessa data, porque é uma data carregada de dor para quem não se sente pertencente, para quem não carrega essa possibilidade de pertencimento, seja de uma família, de uma religião, de uma empresa. Então, muita gente fica mais deprimido nessa época. Eu sou profissional liberal e tenho percebido que muitas pessoas carregam uma certa tristeza nesse momento, justamente por não se enquadrarem nessa condição de comercial de margarina, né? E eu queria começar o programa falando isso. Claro que vivemos de ilusões, vendemos ilusões no nosso Instagram, somos alimentados hoje em dia com coisas que não são voltadas para o ser humano e sim para um comércio. Então, já que temos aqui 3 pessoas que representam muito a essência do ser humano, eu gostaria que cada um de vocês, a começar pelo pastor Gerson, falasse do seu sentimento de 2024, que foi um ano, ao meu ver, muito difícil, muito sofrido, ainda carregando as dores da pandemia, e qual a visão do pastor, depois do Léo e da Jaque, do que se passou em 2024. 2024, né, Aline, sem dúvida nenhuma, foi um ano bastante desafiador. Preciso pontuar, e até quando o Zuri me entrevistou, a gente falou muito dos 200 anos da imigração alemã e dos 200 anos da Igreja Luterana no Brasil, né? A primeira igreja luterana em solo brasileiro é aqui em Nova Friburgo. Então, foi um ano festivo, foi um ano de resgate da memória, de pertencimento a uma história, e algo fundamental que eu penso que a gente vai perdendo é justamente essa conexão com a história. O cristianismo é uma religião de história, antropologicamente de histórias que vão fundando para bem e para certos aspectos de dificuldade, moldando a vivência das pessoas. Penso, né, nessa perspectiva que
2024 também nos abre os olhos para inúmeras crises que aconteceram. Quando eu toco no assunto dos imigrantes, da chegada dos alemães em Nova Friburgo, é impossível não falar da crise dos refugiados que nós vivemos. E é importante dizer que Jesus, a família dele, né, essa família sagrada, tão comum quanto a nossa, né, que a gente cultua e lembra nesse período de Natal, foi uma família de refugiados. Né? Jesus foi um cara que foi perseguido pelo Império Romano. E trago essa reflexão, né? Acho que 2024 foi um ano de perceber que nós viemos e somos frutos de imigração e trazer esse questionamento, né? Por que a gente é contra a política de imigração, de auxílio a pessoas que estão fugindo de guerras, de situações de perseguição, se nós, como cristãos, eu acho que isso não só os cristãos e cristãs, mas eu acho que algo que une todas as religiões é o aspecto do bem, da promoção da paz, da integridade humana, né? Eu sei que doutrinas são diferentes, né, entre as religiões e tudo mais, mas acho que tem um aspecto agregador aí, né, que é justamente a busca de uma integralidade do ser humano. E quando eu falo integralidade, eu penso, obviamente, na corporeidade, né, esse corpo aqui precisa se alimentar, precisa dormir, precisa ter qualidade de vida, né? Penso na questão psicológica, e já que é testemunha disso, trabalha com isso, né? E como a gente vem falando, esse ano e ano passado também, a gente falou muito de saúde mental, né? Mas aí falta um aspecto que eu acho que a gente ainda deixa à deriva, que eu vou chamar de saúde espiritual. Eu acho que muitas pessoas, e 2024 também revela isso, um adoecimento muito grande na forma fanática, às vezes, de conduzir a sua religião. E é muito triste quando isso se casa com um extremismo de direita, e aí não vou seguir nessa linha de reflexão, vontade, porque senão... pastor. Não, porque realmente... Pastor, só um instante. Claro. Você, com a sua sensibilidade, você tocou o coração da minha partner, também conhecida como doutora Aline, pelo que você avaliou nessas considerações. Eu percebi, porque eu a conheço muito bem, que ela se encantou com o que o pastor disse e ouso dizer que consegui escutar o batimento cardíaco dela Cínico. em velocidade disparada. 7-1. Dá Prossiga, pastor. a palavra. E o pior é que a gente ainda nem está tomando vinho, né? Imagina como Um brinde. acho que é digno e justo que a gente faça um brinde, né? Excelente. Façamos o pastor. brinde. Brinde Isso. Saúde. ao que foi Saúde. e ao que virá. Perfeito, Amém. pastor. Ó, o vinho português está aprovado. Podemos brindar e Sem dúvida. Tem que tomar o Repousar a golinho. taça. Exatamente. Mas, Prossiga, assim, desculpe. Mas nessa linha de pensamento, né, a importância de que no Natal, nesse período, a gente também se lembre dos excluídos, daqueles que, né, estão à margem da sociedade. Eu acho que enquanto a gente vive esse encanto do Natal, que é importante, a gente precisa alimentar a fantasia, né? Eu acho que isso é tão bacana nas crianças, né? Porque assim, o início da fé, da espiritualidade, está também nesse encantamento que as crianças têm do lúdico, quando tudo é mágico, né? E isso é uma coisa... A gente carrega a nossa criança interior até hoje, a gente esquece dela, mas ela está aqui, né? E às vezes é dali que vem os nossos problemas, né? Sim. Quantos dos nossos medos ou até dos nossos receios para com Deus são construídos na infância? Aquela imagem de um Deus punitivo. Aí eu volto naquele tópico, né? 2024 me faz refletir muito sobre essa perspectiva do quanto muitas vezes as religiões, elas não ajudaram a libertar as pessoas, mas foi o contrário.
a aprisionar elas nas suas sombras, às vezes até reforçando isso, que é muito triste, porque na verdade o objetivo da religião é completamente o oposto, né? De que as pessoas se sintam livres, plenas, participantes de um todo, de uma comunidade que é muito maior que a comunidade local, mas de perceber o mundo como criação de Deus, né? De que nossa vida está conectada, e está conectada com todo o planeta. E claro, acho que nessa avaliação de 2024, óbvio, não tem como não mencionar o quanto que em questões ecológicas a gente está retrocedendo. A gente acha que o planeta Terra assim, vai se recompor magicamente, né? Se a gente pensar no que foi, né, a Cúpula de Paris, foi uma catástrofe. Nós temos países super desenvolvidos que não estão nem aí para a questão ecológica. E pessoas de fé entendem que tudo que foi criado é de Deus, não é nosso. Compete-nos cuidar bem dessa criação. Então, sintetizando, né? Crise na imigração. A questão de uma espiritualidade tóxica. Vou usar essa expressão, né? Adorei Hoje tudo é tóxico, né? Excelente. Uma espiritualidade tóxica. Confundida, às vezes, me permita uma parte. Essa questão da espiritualidade tóxica, já que o pastor mencionou, muitas vezes foi confundida por muita gente com posição e posicionamento político. E aquela beligerância de polarização entre aquele ideal que algumas pessoas ainda acreditam existir entre direita e esquerda. E aí eu vou te fazer só uma perguntinha breve. Por que, pastor, no seu entendimento, muitas pessoas que no decorrer do ano falam mal de programas sociais, de programas onde nós damos voz ao excluído, ao invisível, ao criminoso, e tem Bolsa Família, enfim, programas sociais, muitas pessoas condenam o ano inteiro, mas no final do ano essas mesmas pessoas querem distribuir cesta básica e postar no Instagram. Então, gostaria que o senhor comentasse. Vocês lembram daquele meme? Enfim, a hipocrisia? Sim. Eu acho que reside muito ali. Eu acho que as pessoas, inclusive eu postei algo sobre isso hoje, né? As pessoas, elas não têm consciência de classe social. Acho que começa por aí. Aí você fala, mas pastor, você devia estar falando de espiritualidade. Mas enquanto a nossa espiritualidade estiver condensada, presa a uma dinâmica social, não tem como desvincular. Se eu penso em Jesus, antes de Jesus pregar, ele alimentava as pessoas. Então, Jesus era alguém que se posicionava socialmente contra as injustiças sociais. Isso nos falta. E aí, por isso que eu brinco da questão da hipocrisia, né? Então, assim, você vê muitas pessoas contra programas sociais, muitas vezes por não se entender dentro dessa máquina social, porque assim, vamos ser bem sinceros, é muito comum as pessoas dizerem assim, porque eu sou da classe média, né? Mas assim, se você é médico, se você é advogado, dentista, se você está vendendo a sua mão de obra, meu filho, minha filha, você está no mesmo patamar de uma doméstica, de um gari, porque ele está fazendo a mesma coisa. Nenhuma dessas classes domina a produção. Logo, de novo, a hipocrisia. E, curiosamente, daí essa classe média é que é contra o direito dos menos favorecidos, o que eu não entendo, porque não está tirando nada dela. A mesma história do 13º salário, né? As pessoas acham que é um presente que a gente ganha, né? Não, se você somar ali, né, as semanas extras do ano, você vai ter mais um mês. Então, na verdade, o 13º salário é teu, você trabalhou por ele o ano inteiro. Então, fé também reside e precisa ter uma consciência de classe. E para mim, Aline, Jesus foi um grande defensor e protetor dos direitos dos menos favorecidos. E se um cristianismo não o faz, é hipócrita. Pastor, não me surpreende a sua oratória.
brilhante. Tocando, inclusive, em questões polêmicas e cortando na própria carne, o que me conquistou quando esteve aqui. Tem cadeira cativa no programa Cidade Real. Prossiga, doutora. Pastor, acho que esse programa de hoje, além de contar com a sua iluminação, porque eu estou te conhecendo hoje e eu posso aqui deixar meu depoimento. O Senhor está trazendo luz aos olhos de quem nos assiste. Não por concordar com o que o Senhor fala, mas principalmente por trazer esse discurso tão humano, tão sincero e mais real do que nunca em dezembro de 2024. Eu não posso monopolizar o Senhor aqui na mesa, que temos outros convidados brilhantes, mas eu tenho mais perguntas para fazer para o Senhor depois dos outros convidados se pronunciarem. Muito obrigada. Léo Artúrios, para você, 2024, política, arte e principalmente relações de trabalho, de emprego, Nova Friburgo, o que você tem a dizer? Para mim, que 2024 foi muito dúbio, foi muito... eu acho que foi que depois de tanto tempo a confirmação de quando a gente pensa um novo ano, né, a gente cria a ideia que tudo vai ser perfeito, lindo, que a gente vai ter um ano mágico. E esse ano meio foi uma perspectiva o tempo todo indo e vindo de coisas boas, de coisas negativas. Eu não sou de Nova Friburgo, eu escolhi que vim aqui para cá. E desde quando eu vim, há um pensamento que paira aqui no ar de que na cidade não tem nada. Que nada acontece, que aqui é devagar, que nós temos que ir embora. Eu fui muito questionado do porquê que eu vim do Rio aqui para cá. Trabalhando com arte, né? Sendo um cineasta. Sendo cineasta, então, assim, é impossível, né? Viver aqui do cinema, do ato de produzir, do ato de conhecer, estudar. E aí que Nova Friburgo começa o ano com as comemorações dos 200 anos, o que mexeu bastante, porque me deu a chance de conhecer um pouco mais da história, algo que eu já me deparei que várias vezes, eu já conheço bastante. Eu tenho até uma série de 15 partes sobre toda a história aqui de Nova Friburgo, que toda já é definida, escrita. E aí que nesse ano, quando tem os 200 anos da imigração, surge um novo dado, um novo personagem que na história do que Rasenclever, né? Que mostra a cidade de um jeito que não se conhecia, com desenhos. E aí que na hora que eu penso, essa minha série que um dia que eu quero colocar precisa de mais um ponto que eu achava que já estava pronta. Então, isso mexe do quanto a escolha de viver aqui está sempre se construindo algo novo, algo diferente. E aí, dando um pulo, que você tem a questão política, que esse ano, né, foi um ano de pleito, e que eu, por um momento, achei que eu conhecia a política aqui de Nova Friburgo, e aí que você tem a vitória do Johnny de um jeito que ninguém esperava. Havia aqui e acolá uma ideia de vitória, mas não de uma vitória tão histórica. Então aí que me mostra que assim a cidade ainda tem muitas coisas a serem descobertas. O voto diz muito mais do que a gente pressupõe. É um voto de estudo. Então, isso me disse muito, até que pensando em mim, numa questão que positiva, que assim, há uma cidade que ainda precisa ser descoberta, conversada, porque se mostrou algo
que se achava que não tinha, que estava muito no comum. Então isso que para mim, que na hora eu pensei, cara, o Johnny precisa de um filme sobre a trajetória dele política, que é verdade. nova, que meteórica, e isso demanda numa cidade aqui da Serra, né, classe média. Então, teve isso, né, essa perspectiva que mexeu muito comigo por não ser daqui, por escolher, então me deu ainda mais um pensamento de que eu estou aqui no lugar certo do que eu quase quero. E aí, junto disso, estamos também que no ano que o cinema volta aos patamares de antes da pandemia, em termos de dinheiro, de quantidade de filmes, de que para mim, que vejo aqui notícias todos os dias disso, ele está muito em voga, ele está ali. Inclusive o cinema nacional, né? Sim, Com o filme da Fernanda Torres. Fecha o Torres. ano com um filme aqui nacional voltando ao protagonismo, coisa que já não se tinha mais há alguns anos. Então, e isso para mim que mexe muito, porque o cinema que para mim que não é só uma maneira de gerar renda, é um estado de vida que assim, que eu estou mal, eu vou à sala de cinema, às vezes para ver qualquer filme que esteja aqui passando, que aquilo me gera uma positividade, aquilo me gera um bem-estar de estar aqui naquela tela escura e de viver aquela experiência. E isso até que para o cinema é que voltou. Então que você tem filmes novos o tempo todo. Então foi um ano que eu comecei aqui na Zoom, né? Que eu passei aqui em 2023 dando aula. Eu cheguei aqui em 2016. O ano de 2023 foi o único que eu não vivi o ano inteiro de filmes. Então, quando alguém que me questiona de fazer cinema aqui no interior, eu falo, cara, desde quando eu vim, eu faço mais aqui do que eu tinha aqui pelo Rio. E em 2023, que foi o único ano que por escolha, e eu fui convidado para a Zoom e comecei aqui na Zoom com muito ânimo de assim, estou produzindo todos os dias, estou pensando em filmes todos os dias, e isso me move, assim, eu quero ver, eu quero estar aqui porque... Então foi um ano de muitas idas e vindas, de pensamentos e de percepção diferente da cidade, né? De quando o pastor fala da questão de classe social, eu vim do Rio muito por causa de uma tomada de consciência de classe social após 2 faculdades e meia, que isso começou a me incomodar muito, a pesar muito. Morava em Copacabana, estava no caos da Copa do Mundo, das Olimpíadas, e eu estava aqui no apartamento enorme, que olhava para o lado tinha uma comunidade, e aqui na padaria era um conflito, era tipo, eu te expulso porque você que não pertence aqui, mas você que mora ali a uma quadra, e eu que não moro ali, mas que moro aqui, eu assim, pertenço. Então isso me mexeu e eu vim para cá. Que não que aqui não tem, aqui ainda tem, né, que bastante coisa, ainda muito a crescer. Mas é diferente e é uma maneira que muito mais plausível de se tentar conseguir algo melhor. Então, foi um ano de muito aprendizado, de certezas e de dúvidas. Obrigada, Léo. Jaqueline Rocha, qual é o seu sentimento agora, final de dezembro, com toda a sua experiência, principalmente com os adolescentes, e mergulhando na mente de cada um de seus clientes, pacientes, enfim, as empresas? O que você percebeu nessa reunião de política, religião, dificuldades, ilusões? Qual é o seu sentimento e a sua retrospectiva? Zuri, Aline, 2024, eu diria que foi, para mim, né, como profissional de saúde mental, o ano mais difícil de organizar.
que eu digo isso? A gente está vivendo aí, foi votado ontem, né, a proibição dos celulares nas escolas. Né? E a gente está vivendo aí uma nomofobia, né? Para quem não sabe o que é nomofobia, né, da palavra em inglês, mobile, telefone, fobia. As pessoas não estão conseguindo viver sem isso. Tocar. Por isso que eu fiz questão de deixar aqui na mesa para a gente poder ilustrar isso. Isso é muito sério, porque a gente está falando de saúde espiritual, a gente está falando de cultura que nos alimenta, que está muito conectada à psicanálise, porque fala de sonho, né? Cinema é sonho, a psicanálise também. E foi um ano em que eu fui mais procurada pelos jovens. E um detalhe, sozinhos, por iniciativa própria. Porque eles não estão dando conta da vida que colocaram no colo deles. Só uma parte. Gente, quem está dando conta? Eu não estou. Não, tá difícil, tá difícil. Então, a forma que eu encontrei de utilizar a psicanálise, mais a minha experiência como executiva ao longo desses anos, foi ouvir esse jovem de uma forma muito diferenciada. É falar, cara, abre teu coração, abre a sua mente. Aqui é o nosso momento de você conseguir expressar tudo que está machucando e que está doendo. E com isso, com essa dor do jovem, com a nomofobia, veio o quê? Vieram as drogas. Porque hoje ele tem duas grandes companhias. A tecnologia, que é maravilhosa. A gente está aqui gravando com 3 câmeras, corte lá dentro, tudo digital, tudo impecável, 4K. A gente está vivendo uma era maravilhosa. Só que se a gente não consegue administrar, isso se torna um grande problema e uma doença para a gente. E aí a gente pontua muito a saúde mental. Saúde mental em 2024 esteve presente em todas as famílias, em todas as faixas etárias. A falta de saúde mental. A falta de saúde mental, porque você com o isolamento e você com essa dificuldade de estar aqui, ó, dá um carinho, dá um colo, me dá um colo. Pastor, me dá um colo, me dá a mão, me ouve, escuta ativa. Olha meu olho. Olha dentro dos meus olhos, porque eu estou te falando algo que está saindo do meu coração. Então, essa dor invisível, ela, na minha experiência, ela se tornou muito visível porque os jovens estão abrindo o coração e falando, Jaque, socorro. Socorro, como que eu faço para lidar com meu pai, com a minha mãe, com as minhas mães, com os meus pais, como eu falei na outra entrevista? A gente está vivendo também, dentro da sociedade, um outro formato. Você tem que entender que você pode estar em casa com 2 mães, que você vai estar em casa com 2 pais, com uma mãe, com um pai. A família está modificando. E esse jovem precisa ter, a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque ele precisa ser encaminhado com muita inteligência emocional até esse lugar que ele desconhece. O lugar de chegar em casa e estar sozinho. E os pais não têm culpa também, porque a gente tem que viver. Né? Os pais vivem também, é trabalho, é vida social. Como é que administra isso tudo? E mais essa necessidade que está muito ali, ó, está batendo na porta dos jovens dizendo socorro. Você falou da necessidade de estar sozinho, porque o celular, as redes sociais, elas trazem a falsa sensação de que estamos acompanhados. Uhum. Só que, na verdade, a gente não está acompanhado de nada, né? É de um monte de coisa que está sendo vendida. E tem um psicanalista, Joel Birman, que eu não sei se é vivo, eu acho que é vivo, é do Rio de Janeiro. Ele fala, inclusive ele escreveu alguns livros, um eu dei de presente para o Zuri, e ele fala que a porta de entrada das drogas, ao ver dele, não é a maconha ou o vinho. A porta de entrada das drogas é a vida, é a dor. É a dor que a gente sente. E como você administra isso, né? O Zuri bem falou no início sobre essa data, a celebração do Natal e o que isso representa espiritualmente para a gente. A minha mãe faleceu em 13 de dezembro de 2013. Esse vai ser o primeiro ano que eu vou celebrar o Natal. Porque eu entendi que eu precisava daquele momento de luto. Ele falou também do luto. O luto é necessário. E você precisa encarar esse luto com muita maturidade e com muita certeza de que aquela dor vai passar. A dor não é para sempre. A dor, ela vem, machuca. Em algum momento você vive essa dor, entende, interpreta que ela não é para o bem, não é para o mal. Ela é simplesmente uma dor.
É um luto. E luto você não pode correr dele, porque senão ele corre atrás de você. Entendeu? Então, 2024, para mim, profissionalmente, foi um ano muito importante, porque eu estou conseguindo colocar em prática a metodologia, né, que eu desenvolvi há alguns anos, quando eu trabalhava ainda na TV Globo, que é o método Humanize. É olhar as pessoas de dentro para fora, não de fora para dentro. Maravilhoso, Jaqueline. Maravilhoso, Iri. Cabe a mim, evidentemente, interromper esta conversa extremamente sensível e que tenho certeza que pelo conteúdo que cada um abordou, você se sentiu representado. Essa reunião de amigos, de ilustres convidados nessa ocasião, em que normalmente os nossos corações estão também mais sensíveis, é oportuna. Você observou que cada um deu um enfoque diferente à sua análise desse ano, conduzido por doutora Aline de Freitas Pinelli, minha inseparável partner, mesmo havendo rumores em contrário. E certamente você ainda poderá tirar mais proveito dessa edição depois do intervalo, quando retornaremos tentando prever o que é algo absolutamente impossível, o que nos espera em 2025. Não saia daqui, afaste-se do prato de rabanadas. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAON, Nova Friburgo, desde 1950. Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, a psicanálise, de modo geral, resolve muita coisa, mas também provoca muitas discussões. Freud, por exemplo, dizia, quando se tratava de religião, de teologia, que uma pessoa buscava religião porque tinha se infantilizado. E voltava à infância quando era protegido pelo pai, pela mãe, pelos avós, pelos padrinhos. Nesse sentido, para Freud, a busca da religião era uma volta à infância para buscar uma proteção que todo humano deseja. Mas a psicanálise, ela ajudou muita gente. Se você observar, por exemplo, a área do cinema, ela está marcada, sobretudo, na direção entregue a Hitchcock, muitas cenas que são pura psicanálise. E Freud estaria ali presente nas mãos de Hitchcock, que sabia usar muito bem esta ferramenta, por assim dizer, em seus filmes. Mas o que realmente me chama mais a atenção
são os 3 Cs da psicanálise. O primeiro C de criar, o segundo C da culpa e o terceiro C do conserto. O primeiro C, se uma pessoa tiver um problema ou enfrentando uma dificuldade, foi você que criou esta dificuldade? Foi você que criou este problema? Segundo C, você é culpado desta situação estar assim? Terceiro C, quem deve consertar este problema é você? Certa vez, fazendo uma palestra no norte de Minas Gerais, uma pessoa sai correndo no final da palestra, pula no palco, me abraça e diz assim: muito obrigado, agora eu vou para casa e vou me separar do meu marido. Eu disse a ela: mas o que aconteceu, senhora? Ela disse: eu não criei a bebedeira dele, eu não sou culpada dele ser um bêbado e eu não tenho que consertar. Quem tem que consertar é ele. Então, se de um lado a psicanálise cria algum problema, de outro lado ela resolve. O quadro Opinião tem a autoria intelectual e a independência editorial do professor, escritor com 30 livros publicados, palestrante com 2.370 palestras conferidas em 620 municípios do território nacional ao longo de 30 anos de vitoriosa carreira profissional, doutor em educação e meu eterno mestre, que semanalmente nos oferece o contraditório, que incomoda, mas é saudável. E, além disso, é fundamental para todos nós que nessa edição a gente fale da bandeira da educação. Essa é uma bandeira importante e que Nova Friburgo precisa enxergar. Polêmicas à parte, voltamos aqui com o pastor. Pastor, em linhas gerais, eu vou pedir que o senhor, em 2 minutos, 2 minutos e meio, diga qual é o seu desejo, o seu mantra, a sua oração, a sua reflexão para 2025. 2025, a gente está nessa fase agora do advento, né? Que é a preparação para o Natal. Se tem um sentimento que eu acho que é necessário a gente cultivar, é esperança. Eu acho que é uma coisa inerente da espiritualidade, o esperançar. Eu gosto dessa formulação de transformar a palavra esperança num verbo, porque esperançar é uma atitude, é uma forma de ver a vida. E eu acho que, às vezes, a gente está tão fadado à nossa rotina que a gente vai perdendo essa capacidade de esperançar, de pensar que é possível, de acreditar que isso aqui não é o fim, isso aqui é uma etapa, é um degrau. Então, eu desejo que em 2025 a gente possa aprender a esperançar. E tem uma bênção que é da minha autoria, que eu gosto muito, eu acho que ela sintetiza também assim, o meu desejo para 2025. Ela diz assim: que Deus mantenha a tua cabeça fria, o coração quente, as mãos abertas e os pés sem pressa e sem preguiça. Cabeça fria a gente precisa como um todo, né? Porque o nosso mundo não é fácil. O respirar, o entender, o pensar além do aqui e agora. Coração quente é isso, né? Acho que Cristo pregou o amor. E eu acho que esse amor a gente tem que resgatar. Esse amor que não cria barreiras ou que cria categorias, mas um amor amplo, né? Quando eu digo mãos abertas, é isso, da generosidade, da partilha,
Isso a gente faz tanto no Natal, né? Se engana quem acha que acumulando para si é que vai garantir tudo. É na partilha que a gente ganha muito mais. E eu vou dar até um exemplo rápido, né? Essa época Para que a gente... concluir, pastor. Que a gente faz as confraternizações, né? Todo mundo traz uma coisinha, no final todo mundo come e sempre sobra um montão, né? Exatamente. Me diz se a partilha não é exemplo do amor, daquilo que a gente precisa para o mundo. Belíssima analogia. Que seja um 2025 de partilhas. Excelente, pastor. Excelente. Léo, 2 minutos e 30. Seja breve, hein? Porque depois você Mas sabe o pra que ele, acontece. Gasoria, dá o tempo dele. Vai lá, Léo. Nesse ano, eu tenho uma filha aqui de 4 anos, que a cada mês está diferente, está mais linda, incrível. E desde quando ela que nasceu, o elo com a mãe, né, é muito forte. Tipo, tudo é mãe, né, de quando chora, de quando tal, é mãe. E há uns 3 meses isso inverteu, né? Então, Tudo é o pai. Tudo é o pai. Para desespero da mãe. que ela quisesse tomar banho comigo, quisesse que dormir comigo, né? Que tenha, né, uma outra, né, reação. E é tão bom, eu me sinto tão bem com aquele abraço, assim, de quando ela quer que... Ela gosta de dormir em cima do peito, assim. E é tão... E aí eu fico pensando do quanto para que 2025 a gente precisa de mais abraços. E principalmente de pessoas que estão perto de nós, que às vezes... que passa aqui no dia a dia, rotina... E a gente que não olha aqui para o outro, que não abraça o outro. E do quanto isso que mexeu comigo, que eu achava que ia ser um ano pessoalmente péssimo, e agora é um ano incrível, porque eu nunca vou esquecer essa que mudança, igual da pandemia, que ela que nasceu em 2020, que foi o ano da pandemia. Aí que todo mundo diz, que é um ano que a gente tem que deixar para trás. Não posso, né, apagar que 2020, que é o ano que ela veio para mim. Então, do quanto isso que foi uma mudança tão sutil dentro de casa e que mexeu comigo, e eu fico... E assim, do quanto eu também com os outros... que passa, que você que nem olha, que nem dá bom dia e tal, que estava tanto no automático, que eu também que fui alterado nessa relação, que estava muito para dentro, talvez ainda por causa de que resquício da pandemia, que para mim esse foi o ano que na minha cabeça a pandemia ficou aqui para trás. Então, até o ano passado ainda eu tinha algumas questões que daquela época, tá? E então é isso que eu que desejo para 2025, dos nossos abraços, e que a gente que escute o outro, porque quando eu não escuto a minha filha, ela me chama, até eu parar o que eu estou fazendo para que eu escute, e que ela agora pede que eu conto assim, olha aqui para ela. Ela fala, não, pai, quando assim, olha aqui para mim. Eu falei, tá bom, vai, que diga. Então, assim, é tão simples, mas é tão forte. Então, ela com 4 anos ainda, né, já pedindo que eu com ela, eu tenho que parar, olhar para o quê? Que ouvi-la. Léo, você é muito poético, e essa analogia, essa metáfora do filho de 4 anos tocou meu coração de uma forma como flecha, né? Meu filho também nasceu em 2020, mas Jaqueline Rocha. Então... 2 minutos e 30. 2 minutos e 30, já vou fazer em modo acelerado. Primeira coisa que eu quero dizer, 2025 será um ano onde eu vou pedir o Zuri Malter em casamento. Essa é a grande bomba. Friburgo vai estremecer. E o convite está aceito. Meu amor, seja meu marido, porque você é o homem dos meus sonhos. Pronto.
Já consumi 20 segundos. Posso celebrar. Perfeito, então tá tudo certo. E ele, O pacto antes e ele vai produzir um filme. Entendeu? Isso. A gente escolhe o regime. Eu bem. posso dizer a vocês que vai Tá feito o ser, jogo. vai Tá ser feito o jogo. bombástico. Essa notícia vai cair que nem uma bomba. Sensacional, sensacional. Mas, gente, 2025, o que eu espero? Eu vou trazer um pouco para Friburgo, porque é onde eu tenho passado a maior parte do meu tempo. Eu desejo imensamente que todos nós, que todos os empresários de Nova Friburgo abram as suas mentes para que eles possam olhar definitivamente o que está acontecendo dentro das organizações, dentro do mundo corporativo. Por que as pessoas estão adoecendo? A gentileza, o amor, a espiritualidade, o cinema, que nasceu junto com a psicanálise, né? Tudo isso está muito integrado no nosso dia a dia. Mas, acima de tudo, o cuidado, o respeito, o amor, a compaixão, a empatia. Você está num relacionamento e você, do nada, conversei isso ontem com um amigo meu durante 3 horas da noite, falando sobre traição, né? O que leva o ser humano a causar essa dor no outro? É uma interrogação. Vamos fazer um programa inteiro falando sobre isso. É em uma 2025. interrogação. Então, o meu desejo é que todos tenham a oportunidade de terem acesso à saúde mental, que os empresários de Nova Friburgo entendam que as pessoas estão doentes, as pessoas estão pedindo ajuda, estão sinalizando, né? E para a coisa não se agravar, é preciso que eles olhem não mais o número, porque as pessoas hoje representam o capital humano dentro daquela empresa. Então, valoriza mais quem trabalha com você. Dê um bom dia de verdade, Muito dê um bom. beijo de coração Muito bom. aberto, acolha, olhe nos olhos e diga: Aline, eu te amo e me sinto honrada de ter você como minha amiga. Isso não custa nada, gente. Não leva 2 minutos. Eu tinha 2 minutos para consumir tudo. Então, eu quero reforçar isso. Amor ao próximo. Busque um encontro com a sua religiosidade. Não importa de onde você seja, mas busque a sua espiritualidade, porque ela faz você se equilibrar. A religião é um pêndulo na vida de todos nós. Acabei de falar, aceito o casamento, acabou. Perfeito. Pronto, já não falo mais nada. Você é ótimo, doutora, conclua. Eu quero deixar aqui uma palavra de amor. Cada um manifesta o seu amor de uma forma, uns fazendo carinho, outros com ato de serviço, outros dando presente, outros, sei lá, levando para passear. Manifeste de alguma forma o seu amor por quem está perto de você e, se puder, quem está longe também. Que assim a gente vai estar construindo um solo mais fértil de boas emoções, de bons seres humanos e de bons momentos. Que a vida é um momento. Coisa linda. Eu preciso encerrar definitivamente. É evidente que poderíamos fazer aqui muitas horas tratando dos assuntos que foram aqui apresentados, até porque os convidados dominam o que trataram. Entretanto, a gerência da emissora, ele é muito rigorosa no cumprimento dos prazos. Iremos saborear esse maravilhoso cardápio preparado por mim mesmo. Pode estar amando. Exatamente. Ao longo aí de alguns dias para oferecer aos convidados, e o cardápio está maravilhoso. E por derradeiro, mas não menos importante, a minha mensagem para o ano que vem se resume a 3 palavras. Sonho, que é o que nos move. Coragem para realizar os sonhos. E gratidão por agradecê-los. Com a presença divina de Deus Pai Todo-Poderoso, que deve estar nesse Natal, uma vez que você deve celebrar o aniversariante do dia, Jesus Cristo, que é o fato mais importante desta ocasião. Somos muito gratos pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua deferência, e esteja absolutamente convicto que estaremos sempre levando até você informação do seu interesse, para que você analise, compare, reflita e forme a sua própria opinião.
Vou solicitar um brinde aos convidados, erguendo as taças, lhe desejando um feliz Natal em paz com a família. Cuidem-se bem e até a próxima edição.